Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai analisar a queda do dólar mundo afora. Não é só no Brasil que a moeda americana está em baixa, tá? Desde o início de 2025, o dólar perdeu 10% do seu valor frente a outras moedas fortes, como o euro e o iene. Essa foi a maior queda desde 1990, isso quando a gente olha para esse período de janeiro até metade de junho. Por trás da desvalorização do dólar está um ambiente de muita incerteza que cerca a economia americana. A imposição de tarifas, a desaceleração do PIB e as mudanças políticas agravaram a percepção de risco dos investidores. Então, afinal, até quando vai esse dólar mais fraco? No podcast de hoje, a gente responde essa pergunta e fala também da inflação nos Estados Unidos e no Brasil, e no finzinho do episódio a gente analisa as novas medidas fiscais anunciadas pelo governo brasileiro na semana passada. E como o podcast de hoje está recheado, a gente tem também uma análise da Cláudia Rodrigues sobre como esse movimento do dólar se relaciona com os preços de commodities, e aqui eu estou falando de grãos, petróleo e outros itens que têm muita influência nos produtos que a gente consome todos os dias. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 16 de junho de 2025. Vamos lá? Porto seguro dos ativos financeiros. É assim que o dólar é reconhecido por sua solidez e pela capacidade de ele ser reserva de valor. Basta pensar que a grande maioria das transações comerciais e das reservas internacionais dos países são em dólares. Não há dúvidas de que a moeda americana está muito longe de perder a sua influência, mas os últimos meses foram duros. O DXY, que é o índice que mede a força do dólar frente a outras moedas, como o euro e o iene, esse índice acumula queda de cerca de 10% desde janeiro até a última sexta-feira, dia 13. Foi o pior início do ano para o dólar em 3 décadas. Boa parte dessa queda se deu a partir de março, quando o governo americano anunciou que colocaria em prática o aumento de tarifas comerciais prometido por Donald Trump durante a campanha presidencial. Naquela altura, o dólar despencou diante do risco de recessão na economia americana. Os investidores tiraram dinheiro dos Estados Unidos acreditando que as tarifas esfriariam a atividade das empresas a ponto de levar o PIB para o campo negativo. Daí, a tensão comercial escalou, em especial com a China, mas pouco mais de um mês depois de anunciar as tarifas, o governo americano adotou um caminho de trégua. Além de suspender parte das tarifas, a Casa Branca negociou com o governo chinês, chegando a um acordo temporário, mas um acordo mais favorável do que se esperava. Desde essa trégua, o DXY deixou de piorar, mas o fato de a moeda americana não ter se recuperado do tombo que ela tomou é sinal de que os riscos continuam no radar. É verdade também que os ativos americanos, e em especial a Bolsa de Valores, já não vivem mais um momento ruim. Isso não significa, no entanto, que exista um ambiente de plena confiança entre investidores, tá? Olha para o caso da Bolsa. Enquanto o S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, enquanto ele registra alta de menos de 2% no ano, as bolsas da Europa acumulam valorização bem superior, perto ali dos 2 dígitos. E fazia muito tempo que os índices europeus não superavam os americanos dessa forma, desde 2015, para ser mais exata aqui nas contas. Então, a gente vê aqui uma pista de que os investidores não tiraram todas as fichas dos ativos americanos, mas outros mercados, como os europeus, eles ganharam notoriedade. Com esse movimento no radar, é difícil apostar em uma ampla recuperação do dólar, ainda mais considerando os obstáculos que existem aí no caminho. Para começar, existe a perspectiva de que as tarifas vão causar um esfriamento da economia. O PIB mais fraco é um terreno fértil para um dólar ainda desvalorizado no mundo. E a gente coloca ainda na equação toda a incerteza que continua a cercar a economia americana. O aumento de gastos proposto pelo governo e as mudanças na política migratória são fatores que, inevitavelmente, entram no cálculo de risco dos investidores estrangeiros. Outro fator de peso são os juros. Vamos refletir aqui. Se a inflação se mostrar mais dura na queda, o Banco Central americano vai conseguir retomar o ciclo de cortes das taxas que ele iniciou lá no ano passado? Na nossa visão, a resposta para essa pergunta é dificilmente, pelo menos por enquanto. A gente acredita que o espaço para os cortes de juros segue apertado nos Estados Unidos, tendo em vista a possível piora da inflação e os dados recentes de mercado de trabalho que ainda mostraram um desemprego baixo em solo americano. Agora, se esse cenário se confirmar, os juros em pausa podem manter a atratividade dos títulos de dívida do governo americano,
o que, por fim, atrairia fluxo de investimento e daria alguma força à moeda do país. Mas ainda tem muita água para rolar. Com tanta incerteza no horizonte, parte dos investidores pode, por enquanto, escolher firmar uma âncora em outros portos seguros além do dólar. E quando o cenário fica nebuloso assim, nem mesmo o que é historicamente esperado acaba se confirmando. Quer um exemplo? Vamos falar aqui de commodities. Normalmente, quando o dólar fica mais fraco, os preços de grãos, petróleo, metais, tudo isso fica mais caro. Foi o que aconteceu em outros períodos de baixa da moeda americana, mas não é o que está acontecendo agora. E aí, vale a pena olhar para essa questão das commodities, porque é um ponto bem importante para entender o comportamento dos preços de produtos que a gente consome todos os dias. Quem vai analisar melhor essa história é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe do C6 Bank. Cláudia, antes de tudo, explica pra gente essa relação entre dólar e preços de commodities, de matérias-primas. Bianca, como você falou no começo, o dólar é uma moeda sólida e amplamente usada no mundo, inclusive na maior parte das transações comerciais. Logo, os preços de commodities, de produtos como petróleo, grãos, minério de ferro, todos esses preços são em dólar. No geral, existe uma correlação inversa entre dólar e commodities. E o que isso significa? Significa que quando o dólar cai, os preços desses produtos costumam subir de imediato. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar que eu sou um comprador de petróleo. Se o dólar perde valor de um mês para o outro, significa que eu tenho que juntar mais dólares para comprar aquela mesma quantidade de barris de petróleo. Aqui não é uma questão de oferta ou demanda do produto, é puramente o efeito do câmbio. Só que, de fato, apesar da desvalorização de quase 10% do dólar, os preços de commodities estão praticamente andando de lado. Tudo bem, entendido, mas o que explica esse descasamento, Cláudia? Por que as commodities não estão subindo tanto quanto seria esperado agora? A resposta está no crescimento do PIB global. Lembra que a gente falou aqui em uma desaceleração da economia mundo afora por causa do aumento de tarifas comerciais? Então, quando os países crescem menos, a demanda por commodities como um todo tende a ser menor, o que contribui para preços mais baixos. Vamos citar aqui o caso da China. O PIB chinês já estava esfriando gradualmente antes do aumento de tarifas de importação pelos Estados Unidos. Agora, a China pode até ter dificuldades para conseguir alcançar a meta de crescimento de 5% estipulada para esse ano. E se o PIB não crescer tanto quanto antes? Isso significa que as indústrias chinesas devem demandar menos energia, ou seja, menos carvão, petróleo, gás natural. Da mesma forma, se as construtoras chinesas diminuírem a quantidade de obras, a compra de minério de ferro pode ser menor. Essa lógica vale também para os Estados Unidos e para os outros países. Só por aí, dá para entender por que um crescimento global menor alcança diversas commodities. Mas não é apenas o cenário macroeconômico que afeta os preços das commodities. Fatores mais localizados, digamos assim, também influenciam os preços das matérias-primas. Por exemplo, o preço do petróleo vem subindo nos últimos dias, na contramão da tendência de diversas outras commodities, por causa da escalada das tensões no Oriente Médio. O conflito por lá pode afetar a produção petroleira, reduzindo a oferta global do produto. Percebe como são muitos fatores que influenciam o preço de commodities além da própria cotação do dólar? No fim das contas, Bianca, a nossa visão é de que o dólar vai continuar fraco, mas dada a desaceleração da economia global, as commodities devem seguir andando de lado nos próximos meses. É claro que fatores climáticos que afetam o preço de grãos, ou até geopolíticos que afetam principalmente o petróleo, todos esses fatores podem gerar movimentos que fogem da tendência. Ou seja, o importante é manter em mente que, apesar de a economia apontar na direção de preços de commodities estáveis ou mesmo em queda, apesar disso, existe muita incerteza, principalmente geopolítica, que pode afetar os preços de forma imprevisível e relevante. O assunto agora é a inflação americana, que desacelerou em maio. O núcleo do índice de preços ao consumidor, o CPI, esse núcleo subiu 0,1% no mês. Foi uma alta menor do que os analistas de mercado esperavam. Todo mundo estava de olho no que aconteceria com os bens industriais, que é justamente a categoria mais exposta ao efeito do aumento de tarifas comerciais. Mas olha só, esses preços ficaram estáveis em maio, influenciados em parte pelo recuo no custo de veículos novos e usados. Por isso, a gente acredita que esse pode ter sido um alívio pontual. É possível que, a partir do próximo mês, os efeitos das tarifas de importação se tornem mais evidentes na inflação. Isso porque leva um tempo para que essas medidas impactem os índices de preços. Além disso, vamos lembrar aqui que muitas empresas americanas fizeram estoques antes do aumento de tarifas, o que pode ter contribuído para os preços não mudarem muito por enquanto.
De qualquer forma, na nossa visão, a inflação americana deve seguir pressionada e acima da meta de 2% nos próximos meses. Agora que a gente falou de inflação nos Estados Unidos, vamos ver como ficaram os preços no Brasil. Por aqui, a inflação desacelerou para 0,26% em maio, e ela também veio abaixo das expectativas de mercado. No acumulado de 12 meses, o IPCA recuou para 5,3%. O alívio visto no mês passado foi puxado pelos setores de alimentos e bens industriais. Esses itens são mais sensíveis aos movimentos do mercado externo. Então, eles acabam sendo beneficiados por dois fatores que a Cláudia Rodrigues citou agora há pouco. Primeiro, pela valorização do real frente ao dólar, que está ligada a esse movimento global de desvalorização da moeda americana. E segundo, os preços de alimentos e bens industriais melhoraram por causa do alívio nos preços das commodities. E foi de olho nessa movimentação lá de fora que a gente decidiu recentemente revisar as nossas estimativas para a inflação brasileira em 2025. A nossa projeção para o IPCA recuou para 5,3%. Mas vamos combinar aqui que o teto da meta de inflação, que é de 4,5%, a inflação continua longe desse teto, né? Ou seja, os preços vão continuar bem acima do ideal aqui no Brasil também. O nosso ponto de atenção continua a ser a inflação de serviços. Os serviços subjacentes, que é uma categoria que exclui itens mais voláteis, como o de passagens aéreas, esses serviços subjacentes acumulam alta de 6,8% em 12 meses. É muita coisa. Com a inflação de serviços ainda pressionada, a gente acredita que o Banco Central vai fazer um último aumento da Selic na reunião desta semana. E para terminar o programa de hoje, a gente vai falar do anúncio do governo de novas medidas para ampliar a arrecadação federal. Entre as mudanças que foram listadas em uma medida provisória publicada na semana passada, entre essas mudanças está o fim da isenção tributária para as letras de crédito do agronegócio e imobiliário, que são as LCA e LCI. Além da nova arrecadação, o governo anunciou que vai fazer, em um segundo momento, uma revisão de benefícios tributários, que são aquelas isenções ou reduções de impostos concedidas a empresas. A gente ainda não tem detalhes sobre essa segunda parte. E é importante abrir um parêntese aqui para dizer que essa MP divulgada na semana passada foi uma alternativa àquela outra proposta do governo, que você deve lembrar, de elevar o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Depois da reação negativa de setores afetados por essa medida, a equipe econômica decidiu recuar de parte do decreto. Bom, o que foi anunciado na semana passada ainda precisa de aval do Congresso. E a aprovação pode ser difícil, uma vez que o próprio presidente da Câmara, o Hugo Motta, ele disse que não existe um ambiente favorável para o aumento de impostos. E todo esse debate se dá diante da necessidade do governo de fechar a conta e cumprir as regras do resultado primário, ou seja, de receitas menos despesas, que são regras que estão no arcabouço fiscal. Embora o que foi anunciado na MP caminhe exatamente no sentido de reforçar a arrecadação do governo e garantir o cumprimento das regras fiscais, a gente acredita que uma redução de despesas seria muito mais bem-vinda. Além de o Brasil já ter uma carga tributária elevada, as medidas recentes não resolvem o crescimento estrutural de gastos, em especial dos gastos obrigatórios. Esse problema não só coloca a nossa dívida pública em uma via de rápido crescimento, como ele pode, aliás, afetar o próprio crescimento potencial da economia por causa do aumento da carga tributária. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E a gente vai ter mais uma semana de muitos indicadores importantes, então fica ligado. Na quarta-feira, 18 de junho, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI do Reino Unido. A nossa expectativa é de uma inflação ainda elevada por lá. Também na quarta-feira tem decisão de política monetária do Fed, o Banco Central Americano. A expectativa é que o Fed mantenha os juros como estão pela quarta vez consecutiva. Outra coisa importante dessa reunião vai ser a apresentação das projeções econômicas dos membros do Fed para variáveis como PIB, desemprego, inflação e juros, para este e para os próximos 2 anos nos Estados Unidos. Mais tarde, encerrando a quarta-feira, o Copom vai dizer o que decidiu em relação aos juros brasileiros. A nossa expectativa é de uma última alta da Selic, o que deve levar os juros para 15%.
mas a gente reconhece que existe uma chance de a taxa ficar estável em 14,75% ao ano. Já na quinta-feira, 19 de junho, tem reunião de política monetária do Banco da Inglaterra. A expectativa é de uma decisão de pausa depois do corte de juros que foi decidido na reunião anterior. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, que tal avaliar o nosso programa no seu tocador ou até deixar um comentário aqui pra gente? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Matheus Anin. A edição de som é do Pedro Sacon e a gravação ficou com a Marina Kubiak. A divulgação das redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!